Até o final desse vídeo, você vai ver 92 famosos que nos deixaram no ano de 2025 e permanecem vivos através de seus legados. Já deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Corre nos comentários e nos conte qual desses famosos você se lembra e de qual cidade você está assistindo. Agora venha com a gente relembrar de tantos talentos e sentir a saudade que deixaram. Começamos com Arnaldo Santos, conhecido por suas transmissões de futebol. Arnaldo dedicou quase 6 décadas de sua vida à profissão que o tornou um dos nomes mais célebres do jornalismo esportivo amazonense. Ele faleceu aos 86 anos, em 6 de janeiro. A causa da morte não foi revelada. Carlos Pita, com mais de 4 décadas de carreira, foi uma referência na música popular brasileira. Ele foi um dos primeiros a perceber o talento de Ivete Sangalo em Salvador, quando ela ainda tinha 17 anos. Com mais de 15 discos lançados, Carlos se destacou em ritmos regionais, como forró e xote. Um de seus hits mais conhecidos é Cometa Mambembe. Ele faleceu aos 69 anos, em 7 de janeiro, devido a complicações ligadas ao diabetes. Gildinho ficou imortalizado na cena gaúcha como uma voz que ajudou a perpetuar as tradições musicais do Rio Grande do Sul. Foi vocalista, músico e criador do grupo Os Monarcas, fundado em 1972 com o irmão Chiquito, com quem formou a dupla Gildinho e Chiquito. Apelidado em homenagem ao compositor Gildo de Freitas, Gildinho construiu 60 anos de carreira. Ele faleceu uma semana antes de completar 83 anos, em 11 de janeiro, após 20 anos de luta contra um câncer. Elvira Gentil iniciou a carreira de atriz ainda muito jovem, com atuação destacada no teatro, na televisão e na direção de musicais. Também foi professora de teatro e atuou como curadora do Festival Ibero-Americano. Ela faleceu aos 94 anos, em 14 de janeiro, enquanto se recuperava de uma cirurgia do fêmur. Luizinho Andanças foi o intérprete e cantor que mais vezes defendeu a Unidos do Porto da Pedra. Ao longo de sua trajetória no samba, também emprestou sua voz a grandes escolas, como Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos de Santa Cruz e Inocentes de Belford Roxo. Ele faleceu aos 61 anos, em 18 de janeiro, vítima de AVC. Zé Glória foi um compositor consagrado de sambas enredo campeões no Carnaval Carioca. Assinou o título da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2017 e o da Unidos do Viradouro em 2016 com o Alabê de Jerusalém. Também venceu disputas de samba por escolas como Acadêmicos de Santa Cruz e Sereno de Campo Grande. Ele faleceu aos 72 anos, em 18 de janeiro, vítima de infarto. Léo Batista foi um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, dono de uma voz marcante que atravessou gerações. Com mais de 70 anos de carreira, anunciou notícias históricas, como a morte de Getúlio Vargas, e participou de quase todos os telejornais da TV Globo, onde trabalhou por 55 anos. Ele faleceu aos 92 anos, em 19 de janeiro, vítima de câncer de pâncreas. A carnavalesca Márcia Lage, ao lado do marido Renato Lage, foi um dos grandes nomes do Carnaval do Rio nas últimas décadas. A dupla marcou época na Mocidade Independente, com desfiles campeões em 1990, 1991 e 1996. A última passagem dos dois pela Verde e Branco de Padre Miguel foi em 2002, com o enredo O Grande Circo Místico, que garantiu à escola o 4º lugar. Ela faleceu aos 64 anos, em 19 de janeiro, vítima de leucemia. Marina Colasanti foi uma importante escritora e jornalista brasileira, autora de mais de 50 livros entre poesia,
contos, crônicas e literatura infantil. Teve uma longa e premiada carreira na imprensa e na televisão. Era casada com o poeta Afonso Romano de Santana, que também está em nossa lista. Ela faleceu aos 87 anos. Em 28 de janeiro, Marina tinha a doença de Parkinson e morreu em decorrência de uma pneumonia. Fábio de Melo ficou conhecido por revolucionar as comissões de frente no Carnaval carioca. Estourou na Imperatriz Leopoldinense, onde atuou de 1992 a 2007, conquistando 12 notas máximas consecutivas, 5 títulos e 5 prêmios Estandarte de Ouro. Também comandou comissões na Beija-Flor, Viradouro e Mocidade Independente, onde venceu mais um estandarte. Ele faleceu aos 62 anos, em 28 de janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Adil de Paula, o Zuzuca, foi compositor da ala do Salgueiro e autor do clássico Festa, para um Rei Negro, samba que deu o título à escola em 1971. Com refrão marcante, a obra ultrapassou o carnaval e ganhou estádios no Brasil e na Europa, tornando-se um dos maiores hinos da música popular brasileira. Ele faleceu aos 88 anos, em 29 de janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Alberto Leguelé, o saudoso meia, foi revelado pelo Bahia na equipe de Evaristo de Macedo em 1973 e chegou a defender a seleção brasileira pré-olímpica. Contratado pelo Flamengo, teve poucas oportunidades e seguiu carreira pelo futebol do Norte e Nordeste. Após encerrar a carreira, atuou como treinador em projetos sociais, seguiu ligado ao beach soccer e chegou a comandar a seleção baiana da modalidade. Ele faleceu aos 71 anos, em 1º de fevereiro, por complicações do diabetes e hepatite. Lima começou no Juventus e chegou ao Santos em 1961, onde se tornou um dos grandes ídolos do clube. Atuando como lateral direito e também no meio-campo, disputou 692 partidas, marcou 63 gols e entrou para a história como o 4º jogador que mais vestiu a camisa alvinegra. Pela seleção brasileira, foi titular na Copa do Mundo de 1966. Lima faleceu aos 83 anos, no dia 3 de fevereiro, após permanecer internado por cerca de um mês em decorrência de problemas renais e cardíacos. Vital Farias foi um compositor e cantor de grande importância para a música brasileira. Lançou seu primeiro disco em 1978 e ficou conhecido por canções marcadas pela nordestinidade e pela poesia, como Ai, que saudade doce e Veja, gravadas por Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Ele faleceu aos 82 anos, em 6 de fevereiro, em virtude de um problema cardíaco. Fernando Monteiro foi um escritor de estilo singular. Ele teve no cinema uma forte influência em sua escrita. O próprio autor dizia que seus textos pareciam ter dezenas de câmeras, com múltiplos pontos de vista, definindo sua literatura como um estranho no ninho. Além da literatura, também se destacou no teatro. Entre seus trabalhos mais importantes está a peça O Rei Póstumo, vencedora do Prêmio Otton Bezerra de Melo, concedido pela Academia Pernambucana de Letras. Ele faleceu aos 75 anos, em 12 de fevereiro. A causa da morte não foi divulgada. Raimundo Mário Sobral, conhecido pelo humor irreverente e pelo profundo conhecimento da cultura paraense, Sobral dedicou sua trajetória à valorização das tradições do Pará. Foi colunista do Diário do Pará, onde se destacou pela escrita crítica e sarcástica. Autor de 13 livros, entre eles o dicionário Papa Chibé. Ele faleceu aos 59 anos, em 14 de fevereiro, vítima de um câncer na região do pescoço e cabeça. Ele deixou esposa e 4 filhos. Cacá Diegues foi um dos principais nomes do cinema novo. Iniciou sua carreira ainda jovem, ajudando a formar um movimento marcado pela crítica social e política.
Dirigiu clássicos como Ganga Zumba, Chica da Silva, Tieta do Agreste e Deus é Brasileiro, tornando-se uma referência do cinema brasileiro. Ele faleceu aos 84 anos, em 14 de fevereiro, devido a complicações cardíacas e respiratórias após uma cirurgia. Ele deixou a esposa e uma filha. Em 2019, o cineasta enfrentou a perda da filha Flora Diegues, atriz e cineasta, que morreu aos 34 anos após tratar um câncer no cérebro. Carlos Miranda iniciou a carreira artística ainda jovem, atuando como cantor e depois como ator. Tornou-se um dos primeiros heróis da TV brasileira ao interpretar o vigilante rodoviário, personagem que percorria as estradas ajudando pessoas ao lado do cão-lobo. Levou o papel tão a sério que decidiu deixar a carreira artística e ingressou na polícia, onde construiu uma trajetória de 25 anos, chegando ao posto de tenente-coronel da reserva. Após a aposentadoria, passou a participar de encontros de carros antigos pelo país, onde reencontrava fãs e distribuía autógrafos. O ídolo de gerações faleceu aos 91 anos, em 17 de fevereiro, de causas naturais. José Rubens Siqueira iniciou sua carreira no teatro experimental, atuando como autor, cenógrafo e figurinista, e também foi professor universitário. No cinema, dirigiu Amor e Medo e produziu animações como A Estrela d'Alva e Hamlet. Além disso, teve grande destaque na literatura como tradutor, trabalhando com cerca de 200 obras de autores premiados. Ele faleceu aos 79 anos, em 17 de fevereiro, durante tratamento de um câncer. Lilian Knapp foi cantora e compositora marcada pela Jovem Guarda, eternizada na dupla Leno and Lilian, responsável pelo sucesso Devolva-me, lançado em 1966 e regravado com grande repercussão em 2000. Em carreira solo, também conquistou o público com a canção Sou Rebelde, porque o mundo quis assim. Em 2008, apostou no projeto de rock underground Quina, ao lado de Luiz Carlini e do baterista Cadu Nola, seu marido por cerca de 35 anos. Dona de voz doce, Lilian marcou a memória afetiva da música romântica brasileira dos anos 1960 e 1970. Ela faleceu aos 76 anos, em 22 de fevereiro, em decorrência de um tumor agressivo na pelve. Afonso Romano de Santana construiu uma sólida trajetória como poeta, cronista e professor universitário, tornando-se um dos grandes nomes da literatura brasileira. Escreveu por mais de 3 décadas no Jornal do Brasil, colaborou com o Globo e ajudou a popularizar a poesia por meio da imprensa e da televisão. Teve atuação marcante na política cultural brasileira, presidindo a Fundação Biblioteca Nacional e criando importantes programas de incentivo à leitura. Era casado desde 1973 com a escritora Marina Colasanti, que faleceu em janeiro de 2025 e também integrou esta lista. Ele faleceu 36 dias após a esposa, em 4 de março, aos 87 anos, vítima de Alzheimer. Paulo Martorano foi ex-goleiro do São Paulo, Guarani, Oro do México e da seleção brasileira. Pela seleção brasileira, atuou uma única vez, em 1957, em amistoso contra Portugal no Pacaembu, vencido pelo Brasil por 3-0, saindo invicto e sem sofrer gols. Após encerrar a carreira no futebol, viveu em Ribeirão Preto, onde atuou como empresário no ramo de equipamentos médicos e hospitalares. Ele faleceu aos 91 anos, em 4 de março, em decorrência de falência múltipla de órgãos, após 2 anos de tratamento contra a leucemia. Klaus Rie iniciou sua carreira artística como modelo e ganhou espaço na televisão na década de 1990, atuando como assistente de palco do Passa ou Repassa e integrando o elenco do humorístico A Praça é Nossa, no SBT. Entre 2000 e 2002, alcançou grande popularidade como integrante da boy band Dominó. Após se afastar da mídia, cursou faculdade de Educação Física. Ele faleceu aos 50 anos, em 4 de março,
após batalhar contra um câncer de intestino. Luiz Carlos Gauter foi um dos grandes zagueiros da história do Corinthians, atuando pelo clube entre as décadas de 1960 e 1970. Revelado pelo time de aspirantes, destacou-se ainda jovem ao marcar Pelé e ajudar o Timão a vencer o Santos após 11 anos sem derrotar o rival no Campeonato Paulista, fato que lhe rendeu a fama de um dos melhores marcadores do Rei. Defendeu também clubes como Flamengo e Coritiba. Ele faleceu aos 77 anos, em 7 de março, em decorrência de complicações renais. Salomão Esper construiu uma das mais longas e respeitadas carreiras do rádio brasileiro. Iniciou sua trajetória como locutor em 1948, passando por emissoras como Rádio Cruzeiro do Sul e Rádio América, do Grupo Bandeirantes. Com mais de 70 anos dedicados ao jornalismo, tornou-se uma referência do rádio no país. Ele faleceu aos 95 anos, em 16 de março. A causa da morte não foi revelada. Benito Barreto foi escritor, jornalista e poeta, com atuação marcante na imprensa e na literatura brasileira. Iniciou a carreira ainda jovem no jornalismo, ligado à imprensa cultural e política, e publicou romances, contos e crônicas ao longo de décadas. Foi membro da Academia Mineira de Letras e teve uma trajetória celebrada por mais de 50 anos de produção literária. Ele faleceu aos 95 anos, em 17 de março. A causa da morte não foi divulgada. Heloísa Teixeira foi uma crítica literária e professora, referência no pensamento cultural brasileiro. Autora de diversos livros sobre arte, literatura e política cultural, deixou como obra mais emblemática 26 Poetas, considerado um marco na poesia brasileira. Ela faleceu aos 85 anos, em 28 de março, devido a complicações de uma pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Alfredo Mostarda foi um dos grandes zagueiros da história do Palmeiras e ídolo da chamada Segunda Academia. Formado na base do clube, defendeu o Verdão por mais de uma década, formando uma das duplas defensivas mais marcantes ao lado de Luiz Pereira. Pelo Palmeiras, conquistou 2 campeonatos brasileiros e 2 campeonatos paulistas, além de somar mais de 300 partidas com a camisa alviverde. Ele faleceu aos 78 anos, em 28 de março, após uma longa luta contra problemas de saúde. Marcos Vilaça foi professor, advogado, jornalista, ensaísta e poeta, com trajetória destacada na vida intelectual e institucional do país. Foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele faleceu aos 85 anos, em 29 de março, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Paulo Araújo foi ator, roteirista e diretor de cinema e televisão, com carreira marcada pela atuação na Rede Globo. Na TV, destacou-se como o primeiro Agostinho da série A Grande Família, na versão original de 1972, além de participar de novelas como Irmãos Coragem. Também teve papel importante nos bastidores, dirigindo programas humorísticos como Satiricon e Planeta dos Homens. Ele faleceu aos 92 anos, em 29 de março, de causas naturais devido à senilidade. Leandro Domingues foi ex-jogador de futebol e meia revelado pelo Vitória, clube pelo qual construiu uma trajetória marcante. No Leão da Barra, conquistou múltiplos títulos estaduais e a Copa do Nordeste, além de ter atuado também por Cruzeiro, Fluminense e Portuguesa. Ele faleceu no dia 1º de abril, aos 41 anos, após lutar contra um câncer no testículo. Enéas Atanásio é escritor, contista, cronista e ensaísta catarinense, considerado o maior representante do regionalismo dos Campos Gerais de Santa Catarina. Autor de dezenas de livros, construiu uma carreira sólida, retratando o homem, os costumes e a cultura do interior catarinense, tornando-se referência na literatura regional brasileira. Ele faleceu aos 99 anos, em 4 de abril. A causa da morte não foi revelada.
Antônio Barros foi cantor e compositor paraibano, autor de uma das obras mais importantes da música popular brasileira. Ao lado de Cecel, sua companheira de vida e de carreira, formou uma das parcerias mais prolíficas do país, com mais de 700 canções gravadas por diversos artistas. Entre seus maiores sucessos estão Homem com H, Bate Coração e Procurando Tu. Ele faleceu aos 95 anos, em 6 de abril, após complicações da doença de Parkinson. Manga, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ídolo do Botafogo e titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966. Conhecido por atuar sem luvas, Manga se tornou um símbolo da posição no Brasil, tendo o dia 26 de abril, data de seu nascimento, oficializado como o Dia do Goleiro. Em 2020, já aposentado, ele passou por uma cirurgia para tratar uma insuficiência renal aguda. Foi nessa época que se mudou para o retiro dos artistas. Ele faleceu aos 87 anos, em 8 de abril, vítima de um câncer de próstata. O jornalista e radialista Edivaldo Ribeiro teve uma trajetória marcante na comunicação brasileira, com destaque para o jornalismo policial em Mato Grosso, onde se tornou conhecido como apresentador de programa de televisão. Iniciou a carreira no Paraná e também passou pela TV Centro-América na década de 1980. Ele faleceu aos 82 anos, em 13 de abril, vítima de câncer de pulmão. Cantora e compositora Cristina Buarque, uma das vozes marcantes do samba e da MPB, construiu uma carreira iniciada no fim dos anos 1960, com discos que ajudaram a preservar e valorizar a música popular brasileira. Irmã de Chico Buarque, era conhecida pela postura discreta e pela escolha cuidadosa de repertório, com obras de grandes nomes do gênero. Cristina faleceu aos 74 anos, em 20 de abril, após lutar contra um câncer de mama. A.J. Starr, cantor, compositor e ator, foi um dos grandes ícones da contracultura brasileira e uma referência na cultura queer. Conhecido pela irreverência e coragem artística, além de deixar uma trajetória marcante na música, no teatro e no cinema. Foi também o primeiro a assumir sua homossexualidade em público no meio artístico. Ele faleceu aos 87 anos, em 24 de abril, em decorrência de complicações clínicas após um acidente doméstico. A atriz Lúcia Alves construiu uma carreira marcante no cinema e na televisão brasileira, com destaque para novelas como Irmãos Coragem, Helena, Plumas e Paetês, e participações em produções humorísticas como Sob Nova Direção e Toma Lá, Dá Cá. Ela lutava contra um câncer de pâncreas desde 2022. Ela faleceu aos 76 anos, em 24 de abril. Jair da Costa foi tetracampeão italiano e bicampeão europeu e mundial pela Inter de Milão, marcando o gol do título da Champions League 1964-65 contra o Benfica. No Brasil, além de defender a Lusa, jogou pelo Santos entre 1972 e 1974, conquistando o Campeonato Paulista de 1973. Ele faleceu aos 84 anos, em 26 de abril. A causa da morte não foi divulgada. Mauro Mota foi compositor, produtor e instrumentista carioca, parceiro de Raul Seixas em sucessos como Doce, Doce Amor e Ainda Queima a Esperança. Também trabalhou com Roberto Carlos, produzindo todos os álbuns lançados entre 1984 e 1996. Ele faleceu aos 76 anos, em 26 de abril, em decorrência de um enfisema pulmonar. Luiz Antônio Melo foi editor do jornal A Tribuna e fundador da Rádio Lane, que funciona online 24 horas. Foi diretor da Fluminense FM, onde ajudou a revelar grandes nomes do rock brasileiro, como Kid Abelha e Paralamas do Sucesso, com o programa Maldita. Ele faleceu aos 70 anos, em 30 de abril, enquanto se recuperava de uma pancreatite.
Nana Caymmi foi uma das maiores vozes da música brasileira, transitando por bolero, samba e MPB. Filha de Dorival Caymmi, gravou clássicos como Resposta ao Tempo e Beijo Partido e lançou discos memoráveis como Voz e Suor e Bolero. Ela faleceu aos 84 anos, em 1º de maio, após mais de 9 meses internada para tratar uma arritmia cardíaca. Patativa foi um ícone do samba de raiz maranhense, símbolo da cultura popular e da tradição musical. Participou de festas, festivais e grupos como Turma do Quinto e Fuzileiros da Fusarca e lançou seu primeiro disco aos 77 anos, Ninguém é Melhor do que Eu, produzido por Zé Cabaleiro. Ela faleceu aos 87 anos, em 6 de maio. A causa da morte não foi divulgada. Tarcis Andrade foi um cantor e compositor de grande sucesso nos anos 80 e 90, com participações em programas como Cassino do Chacrinha, Almoço com as Estrelas, Programa Raul Gil e Clube do Bolinha. Ele faleceu aos 70 anos, em 7 de maio, por complicações de uma cirurgia na vesícula. Maria Lúcia Godoy foi uma das maiores vozes da música erudita brasileira, reconhecida por suas interpretações da obra de Heitor Villa-Lobos e pelo refinamento técnico e sensibilidade de sua voz. Atuou internacionalmente na América Latina, Europa e Estados Unidos, além de ter forte presença acadêmica, como professora e doutora, formando novas gerações de músicos. Ela faleceu aos 100 anos, em 16 de maio, vítima de sepse. Dorinha Duval foi atriz e a primeira intérprete da personagem Cuca, de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de atuar em novelas da TV Globo. Encerrou a carreira na televisão em 1980, após ser presa por assassinar seu marido, o publicitário Paulo Sérgio Garcia de Alcântara, com 3 tiros. Depois disso, dedicou-se às artes plásticas. Ela deixou uma filha, a atriz Carla Daniel. Ela faleceu aos 96 anos, em 21 de maio. A causa da morte não foi divulgada. Wilson Aragão, cantor e compositor baiano, deixou esposa e 3 filhos. Entre seus sucessos está a canção Capim-Guiné, imortalizada na voz de Raul Seixas, que ele compôs em homenagem à sua cidade natal, Piritiba. Ele faleceu aos 75 anos, em 24 de maio, vítima de câncer no fígado. Bira Presidente, percussionista, cantor e compositor, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, deixou um legado imenso para o samba e a cultura popular brasileira. Foi responsável por transformar as rodas de samba do subúrbio carioca em um movimento musical que revolucionou o ritmo. Ele faleceu aos 88 anos, em 14 de junho, vítima de complicações de câncer de próstata e Alzheimer. Hélio Delmiro, violonista e guitarrista, referência na MPB e no jazz brasileiro, trabalhou com grandes nomes como Elis Regina, Milton Nascimento e Djavan. Se destacou tanto como músico acompanhante quanto com álbuns próprios, incluindo Emotiva, Samambaia e Certas Coisas. Ele faleceu aos 78 anos, em 16 de junho, vítima de infecção urinária e complicações de diabetes e problemas renais. Cícero Sandrone, jornalista, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, foi uma referência na imprensa e na literatura brasileiras. Fundou revistas e editoras literárias, como Ficção e Edinova. Ele faleceu aos 90 anos, em 17 de junho, devido a um choque séptico. Francisco Cuoco foi um dos maiores galãs da televisão brasileira. Teve carreira marcada por protagonistas icônicos no teatro, cinema e TV, com trabalhos em novelas como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, O Salvador da Pátria, Passione, Sol Nascente e Segundo Sol. Atuou também no cinema e começou na TV no programa Grande Teatro Tupi, além de integrar o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro do Sete. Faleceu em 19 de junho, aos 91 anos,
em decorrência de falência múltipla de órgãos. Em sua fase final de vida, Cuoco lidava com dificuldades de locomoção e vivia com a irmã Gláucia. Claudette Joubert, atriz e ex-modelo, teve carreira marcada pelo cinema da boca do lixo nos anos 70, destacando-se em filmes como Sinal Vermelho e O Último Matador. Após se afastar do cinema, viveu no interior de São Paulo, dedicando-se à família. Ela faleceu aos 73 anos, em 22 de junho. Ela lutava contra um câncer e morreu vítima de pneumonia. Rui Carlos Osterman, jornalista, comentarista esportivo e escritor gaúcho, foi um dos grandes nomes da imprensa do Rio Grande do Sul. Cobriu 13 Copas do Mundo e escreveu livros sobre futebol, incluindo Felipão, A Alma do Penta. Ele faleceu aos 90 anos, em 27 de junho, vítima de pneumonia. Anísio Melo Júnior, músico, baixista, compositor e dublador, ficou famoso por interpretar as aberturas originais de Dragon Ball e Dragon Ball Z no Brasil. Também atuava como produtor musical e escritor. Ele faleceu aos 59 anos, em 27 de junho, em decorrência de problemas cardíacos. Wanda dos Santos foi uma das maiores atletas do atletismo brasileiro e a segunda mulher negra a representar o Brasil em Jogos Olímpicos, competindo em Helsinki e Roma. Ela também foi recordista de medalhas no Troféu Brasil de Atletismo e conquistou várias medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ela faleceu aos 93 anos, em 30 de junho, vítima de uma infecção sanguínea com desidratação severa, após complicações no tratamento por diálise. Mary Terezinha foi cantora, compositora e acordeonista gaúcha, pioneira como mulher instrumentista na música regional do Rio Grande do Sul, conhecida como a Menina da Gaita. Além da música, publicou autobiografia e dedicou-se à religião evangélica nos últimos anos. Ela faleceu aos 79 anos, em 30 de junho, por complicações de uma anemia isquêmica. Maria Augusta Rodrigues foi carnavalesca, comentarista e professora de artes, referência histórica do carnaval carioca. Destacou-se nos desfiles do Salgueiro, União da Ilha, Beija-Flor, Tradição e Paraíso do Tuiuti, sendo pioneira no uso de cores e na inovação artística das escolas de samba. Ela faleceu aos 83 anos, em 11 de julho, vítima de falência múltipla de órgãos. Jean-Claude Bernardet, cineasta, crítico de cinema, professor e escritor, natural da Bélgica e radicado no Brasil desde a infância, tornou-se referência na crítica e no estudo do cinema nacional, defendendo sua função social e política. Bernardet deixou um livro inédito, Viver o Medo, uma novela pornô gourmet, a ser publicado pela Companhia das Letras. Ele faleceu aos 88 anos, em 12 de julho, em decorrência de um AVC. Sol foi cantora, compositora e modelo que se destacou nos anos de 1980 com músicas como Meu Gatinho e participações em programas de auditório, como o programa Silvio Santos e Clube do Bolinha, sendo frequentemente comparada a Gretchen. Sua projeção no Brasil a levou a shows no Japão, onde viveu por quase 20 anos, e ela também era formada em Direito. Ela faleceu aos 59 anos, em 12 de julho. Ela foi encontrada sem vida pelo proprietário da casa em que morava. O caso foi registrado como morte suspeita. Wagner Basílio, ex-zagueiro formado pelo Corinthians, onde conquistou os paulistas de 1979, 1982 e 1983. Também defendeu São Paulo, Sport Recife e Bahia, sendo responsável pelo pênalti que garantiu o título brasileiro de 1986 pelo São Paulo e campeão estadual pelo Bahia em 1991. Ele sofria de insuficiência renal e havia passado por transplante em 2021. Faleceu aos 65 anos, em 15 de julho.
José Maria Marim foi advogado, político e dirigente esportivo que presidiu a CBF entre 2012 e 2015 e teve papel central no futebol nacional nessa época, incluindo os preparativos da Copa do Mundo de 2014. Marim foi uma figura polêmica, envolvido em investigação internacional de corrupção no futebol e condenado nos Estados Unidos por crimes financeiros relacionados ao chamado FIFA-Gate, tendo cumprido prisão e cumprido pena até retornar ao Brasil. Ele faleceu aos 93 anos, em 20 de julho, após sofrer um AVC em 2023. Preta Gil foi uma artista multifacetada e contagiante, filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha. Cresceu cercada pela música e cultura brasileira, tornando-se cantora, atriz, apresentadora e empresária. Lançou álbuns marcantes, criou o icônico Bloco da Preta, um dos maiores blocos de rua do Rio de Janeiro, atuou em novelas, apresentou programas de televisão e fundou a produtora Music Toy Mind, mostrando seu lado empreendedor. Foi mãe de Francisco Gil e avó de Sol de Maria. Em 2023, foi diagnosticada com câncer no intestino e compartilhou sua jornada de tratamento com o público, defendendo a conscientização sobre a doença. Preta também se destacou como voz ativa contra o racismo, a gordofobia e a LGBTfobia, inspirando muitos com sua autenticidade. Ela faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, vítima de câncer coloretal. O poeta e professor Mário Pirata, reconhecido por sua trajetória como arte-educador. Mário escreveu 17 livros, criou espetáculos de teatro de bonecos e apresentou trabalhos que uniam literatura, música, histórias, encantando crianças, adolescentes e adultos. Ele faleceu aos 67 anos, em 20 de julho, com a saúde debilitada, estava acamado e vinha enfrentando um processo de despedida, segundo a família. Hilton Abi Rihan, radialista, jornalista e escritor, construiu mais de 6 décadas de carreira no rádio e na TV, tornando-se uma referência na divulgação da história do samba e da música popular brasileira. Atuou em rádios como Nacional, Continental e MEC, e em emissoras de TV como Manchete, Bandeirantes e TVE. Ele faleceu aos 87 anos, em 23 de julho, em decorrência de um AVC. Célio Roberto, conhecido como O Cigano, foi um cantor e compositor brasileiro que deixou um marco na MPB e no brega, com sucessos como Não Toque Essa Música e a primeira gravação de Entre Tapas e Beijos, além de compor hits como Rock do Jegue, para Genival Lacerda. Ao longo de sua carreira, lançou 23 LPs e diversos CDs. Participou de programas de TV e se destacou pelo visual exuberante e estilo inconfundível. Ele faleceu aos 85 anos, em 23 de julho, vítima de um AVC hemorrágico. José Roberto Dias Guzzo, jornalista brasileiro, foi ex-diretor de redação da revista Veja, cofundador e colunista da revista Oeste e também colunista do Estadão. Reconhecido por sua trajetória marcada por décadas de jornalismo, começou sua carreira no Última Hora em 1961 e trabalhou no Jornal da Tarde. Ele faleceu aos 82 anos em 2 de agosto, vítima de infarto. Arlindo Cruz foi um cantor, compositor e instrumentista brasileiro, referência no samba e pagode, reconhecido por sua habilidade no banjo e no cavaquinho, e por sucessos como Meu Lugar e O Show Tem Que Continuar. Com mais de 700 músicas gravadas, sua obra celebra amor, fé, luta e alegria. Arlindo sofreu um AVC em 2017, enfrentou sequelas físicas e na fala. Ele faleceu aos 66 anos, em 8 de agosto. Natan Brito foi cantor, compositor e produtor musical, conhecido como vocalista da banda e voz e referência da música gospel nas décadas de 1980 e 1990. Se destacou por sucessos como Jesus Virá e Paraíso, reconhecido por sua humildade e proximidade com o público.
Ele faleceu aos 62 anos, em 11 de agosto. A causa da morte não foi revelada. Paulo Sérgio Almeida foi cineasta e estudioso do mercado audiovisual brasileiro, conhecido por dirigir filmes da Xuxa, como Sonho de Verão e Xuxa Popstar, além de criar e editar o site Filme B, referência em dados de bilheteria e cinema nacional. Atuou também na coordenação de lançamentos de sucessos como Central do Brasil e publicou livros sobre cinema. Ele faleceu aos 80 anos, em 14 de agosto, vítima de complicações de um câncer de pulmão. Sérgio Jaguaribe, conhecido como Jaguar, foi cartunista brasileiro e um dos fundadores do jornal O Pasquim, em 1969, símbolo de oposição à ditadura militar. Criou o famoso personagem Sig e publicou mais de 30 mil cartoons em jornais como Penúltima Hora e Jornal do Brasil. Lançou também o livro Confesso que Bebi em 2001. Ele faleceu aos 93 anos, em 24 de agosto, devido a complicações de uma infecção respiratória e problemas renais. Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, dedicou mais de 5 décadas ao carimbó, às toadas e à criação do búfalo bumbá, com mais de 400 composições e 6 álbuns. Reconhecido pela Ordem do Mérito Cultural, deixou um legado de resistência e tradição do Marajó. Ele faleceu aos 71 anos, em 26 de agosto, vítima de câncer. Luiz Fernando Veríssimo foi um dos maiores escritores do Brasil. Autor de crônicas, contos e romances que conquistaram milhões de leitores com humor inteligente, ironia e olhar afiado sobre o cotidiano. Criador de personagens icônicos como o analista de Bagé, Ed Mort, e as Tirinhas às Cobras, teve obras adaptadas para a TV, o teatro e o cinema. Construiu uma trajetória marcada pela linguagem simples, refinada e popular, tornando-se um dos autores mais lidos do país. Ele faleceu aos 88 anos, em 30 de agosto, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Mino Carta foi um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, responsável por criar e dirigir revistas que marcaram época, como Veja, Isto É e Carta Capital. Reconhecido pela coragem editorial e pelo compromisso com o debate público. Ele faleceu aos 91 anos, em 2 de setembro, após enfrentar problemas de saúde. Há cerca de um ano, a causa da morte não foi revelada. Pedro Fara, conhecido como Farneto, foi um ator e humorista brasileiro com mais de 70 anos de carreira, marcado por papéis populares em Planeta dos Homens, Os Trapalhões e no Zorra Total, além de participações em mais de 30 novelas da TV Globo. Atuou também no cinema e no teatro, mantendo-se em atividade até os últimos anos, mesmo em tratamento de saúde. Ele faleceu aos 95 anos, em 4 de setembro, após sofrer um infarto. Silvio Tendler foi um dos grandes nomes do documentário brasileiro, conhecido como o cineasta dos sonhos interrompidos. Com mais de 7 décadas de produção, marcou o audiovisual com obras como Os Anos JK e Encontro com Milton Santos. Ele faleceu aos 75 anos, em 5 de setembro, em decorrência de uma infecção generalizada. Angela Rowe, ícone da música brasileira, dona de uma voz rouca inconfundível e de um estilo único, misturando blues, samba-canção, bolero e rock. Ela faleceu aos 75 anos, em 8 de setembro. A ex-namorada da cantora estava ajudando a cuidar de Angela, que estava internada há 3 meses, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão. Ela sofreu uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, multi-instrumentista, compositor e improvisador. Transitando pelo jazz, samba, forró e pelaquilo que chamava de música universal. Ele faleceu aos 89 anos, em 13 de setembro, devido à falência múltipla dos órgãos. João Paulo, conhecido como J.P. Mantovani, foi um modelo, apresentador, empresário e influenciador digital brasileiro.
Ganhou projeção nacional ao participar da 8ª edição de A Fazenda em 2015 e anos depois do Power Couple Brasil em 2021, ambos da Record TV. Também atuou como apresentador e integrou o elenco do programa Game do 100. Na vida pessoal, foi casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Ruge, com quem teve uma filha, Antonella. O casal se conheceu durante o confinamento de A Fazenda. Apaixonado por motos, compartilhava esse hobby nas redes sociais, onde reunia mais de 200 mil seguidores. Ele faleceu aos 46 anos, em 21 de setembro, em decorrência de um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Paulo Soares, conhecido como Amigão da Galera, foi um dos nomes mais marcantes do jornalismo esportivo brasileiro. Ele se destacou como apresentador e narrador na televisão, principalmente na ESPN Brasil, onde ao lado de Antero Greco comandou o SportsCenter e conquistou o carinho do público com estilo leve, bom humor e profundo conhecimento esportivo. Ele faleceu aos 63 anos, em 29 de setembro, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Gilcinho, intérprete da Portela desde 2006, era conhecido por sua voz potente e cativante, que emocionava o público desde o esquenta até o desfile na Sapucaí. Seu talento atravessava gêneros, do samba ao pagode, e ele se tornou um dos grandes ícones da história da Portela e do carnaval brasileiro. Ele faleceu aos 55 anos, em 30 de setembro, em decorrência de complicações após uma cirurgia bariátrica. Edu Manga foi ídolo do Palmeiras na década de 1980, revelado pelo clube e destaque em 188 partidas, com 44 gols marcados. Pela seleção brasileira, disputou 9 partidas oficiais entre 1987 e 1989. Ele faleceu aos 58 anos, em 3 de outubro, enquanto tratava problemas renais. David José foi ator, narrador, apresentador, roteirista, jornalista e escritor. Atuou em teatro, cinema e TV, destacando-se em adaptações de Sítio do Pica-Pau Amarelo, séries infantis, teleteatros, novelas e filmes. Ele faleceu aos 83 anos, em 6 de outubro, vítima de complicações de doença pulmonar. Lô Borges, cantor, compositor e um dos fundadores do movimento Clube da Esquina, foi um dos nomes mais importantes da música brasileira. Autor de sucessos como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo e O Trem Azul. Ele faleceu aos 73 anos, em 2 de outubro, após falência múltipla de órgãos. Jardes Macalé, cantor, compositor e multiartista, autor de clássicos como Vapor Barato, Hotel das Estrelas e Anjo Exterminado, foi ícone da MPB e parceiro de poetas como Wally Salomão. Sua obra foi gravada por Gal Costa. Ele faleceu aos 82 anos, em 17 de novembro, devido a choque séptico e insuficiência renal. Ilka Pinheiro foi uma referência no mercado da dublagem brasileira, conhecida por emprestar sua voz a personagens que marcaram gerações, como o ET ou extraterrestre, a Princesa Leia em Star Wars, a Mulher Maravilha em Super Amigos, tornando-se uma das vozes mais respeitadas do país ao longo de mais de 6 décadas de trabalho. Ela faleceu aos 86 anos, em 20 de novembro. A causa da morte não foi divulgada. Leonardo Frois foi um poeta, jornalista e editor, conhecido por sua obra literária celebrada por várias gerações. Autor de livros como Sibyllites, Chinês com Sono e Natureza, A Arte de Plantar. Ele faleceu aos 84 anos, em 21 de novembro. Ele estava internado havia um mês por causa de complicações de uma úlcera. Denise Simoneto foi uma dubladora e diretora de dublagem brasileira, conhecida por emprestar sua voz a grandes estrelas de Hollywood, como Demi Moore e Sandra Bullock. Ficou famosa também por interpretar Punky, a levada da breca, Anjinho em A Turma da Mônica. Ela faleceu aos 70 anos, em 23 de novembro, após enfrentar um câncer.
Ione Borges foi uma apresentadora que marcou gerações como uma das faces mais conhecidas do programa Mulheres, na TV Gazeta, onde comandou atrações femininas e de variedades por mais de 30 anos, ao lado de Claudete Troiano, formou a dupla carismática apelidada de Parceirinhas, que se tornou referência no formato de programas diários. Ela faleceu aos 73 anos, em 24 de novembro, vítima de insuficiência respiratória. Joyce Prado, cineasta, diretora, roteirista e fundadora da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, foi um dos grandes nomes da cultura negra e referência no audiovisual brasileiro. Entre seus trabalhos mais notáveis estão o longa-metragem Chico Rei Entre Nós. Ela faleceu aos 38 anos, em 10 de dezembro. A causa da morte não foi divulgada. O ator e comentarista de carnaval, Haroldo Costa, marcou gerações no teatro e na televisão, dirigindo musicais e programas de auditório na Globo. Autor de livros sobre o carnaval carioca, integrou o corpo de jurados da Liga Independente das Escolas de Samba e do Prêmio Estandarte de Ouro. Ele faleceu aos 95 anos, em 13 de dezembro, devido a problemas de saúde relacionados à sua idade avançada. Lindomar Castilho foi um dos cantores mais populares do Brasil, conhecido como o Rei do Bolero, por dar voz às dores, paixões e dramas do povo. Viveu o auge nos anos 1970, com sucessos que atravessaram gerações e chegaram até outros países. Sua trajetória artística, porém, foi marcada por um crime brutal em 1981, quando matou a ex-mulher, a cantora Eliane de Gramont, fato que mudou definitivamente sua imagem pública. Mesmo após cumprir pena e voltar a gravar, nunca se desvinculou desse episódio. Ele faleceu aos 85 anos, em 20 de dezembro, em decorrência de uma infecção pulmonar. Sad Baby, ator e diretor de pornochanchadas, foi destaque nos anos de 1980, quando dirigiu 19 filmes do gênero. Além da carreira no cinema, também atuou como jogador de futebol. Ele faleceu aos 71 anos, em 26 de dezembro, por complicações de um acidente de carro ocorrido em 28 de novembro, após permanecer cerca de um mês em coma.